gente dar continuidade nessa nossa sequência de videoaulas a respeito dos conceitos básicos de ótica, nós precisamos falar especificamente sobre a radiação do espectro visível, tá? E uma coisa que é importante a gente entender com relação a essas radiações do espectro visível ou a radiação do espectro visível é que isso está relacionado com a luz, tá? Então, o que a gente precisa entender? A luz, ela é uma fonte policromática, ou seja, ela é formada pela junção de várias outras cores, né? Na verdade, a gente diz que ela é formada pela junção de todas as cores, ou seja, infinitas cores que compõem o nosso espectro. E nós podemos resumir essas infinitas cores em 7 cores, que é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ou seja, nós podemos resumir essas infinitas cores que formam a luz branca nessas 7 cores. Tá? Então, quando eu falo vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, eu estou tratando de todas as cores em ordem crescente de frequência, ou seja, da menor frequência para a maior frequência. Então, quando nós analisamos essa radiação do espectro visível, a luz vermelha ela é que possui a menor frequência, consequentemente um maior comprimento de onda, beleza? E a luz violeta é o que vai apresentar o quê? A maior frequência e o menor comprimento de onda. Se eu for tratar isso em termos de energia, a luz vermelha é a luz que possui a menor energia e a luz violeta é a que possui a maior energia, beleza? Galerinha, e tratando dessa questão das cores, é importante a gente definir como que eu enxergo, por exemplo, a cor dos corpos. Por que eu enxergo, por exemplo, um objeto azul? Por que eu enxergo um objeto branco? Por que eu enxergo um objeto preto? Por que, por exemplo, quando eu olho para esse post-it aqui, eu estou vendo esse post-it verde? Por que quando eu olho para esse aqui, eu vejo rosa? Tá? Isso tem uma explicação. Tá? Então, o que a gente precisa entender? A cor que nós enxergamos, ela corresponde à parcela da cor, à parcela da luz, que vai ser refletida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se eu olho para esse post-it verde, por que eu enxergo ele verde? Eu estou enxergando ele verde porque ele está refletindo a cor verde. Se eu olho para esse azul, esse rosa, por que eu vejo ele rosa? Porque ele está refletindo a cor rosa. A cor que nós enxergamos, ela corresponde à cor que está sendo refletida. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, vamos levar em consideração esse objeto aqui, que é azul. Por que eu enxergo ele azul? Porque ele está simplesmente refletindo a cor azul. Então, ou seja, se eu jogar nesse objeto, uma luz branca, ou seja, uma luz que é formada pela junção de todas as cores que compõem o espectro, o que vai acontecer? Todas as outras cores vão ser absorvidas e a cor azul vai ser refletida. Tá? Ou seja, quando eu jogo uma luz branca nesse objeto azul, todas as outras 6 cores são absorvidas e somente a cor azul vai ser o quê? Refletida. A mesma coisa vale para esse post-it. Por que eu estou enxergando ele verde? Porque todas as outras cores estão sendo absorvidas e somente a cor verde está sendo refletida. Então é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. A cor que nós enxergamos, ela corresponde à cor que vai ser refletida. Beleza? Então, ou seja, se eu estou enxergando verde, é porque está sendo refletido verde. Se eu estou enxergando azul, é porque está sendo refletido azul. Se eu estou enxergando vermelho, é porque está sendo refletido a cor vermelha. A cor que nós enxergamos corresponde à parcela da luz que é refletida. Beleza? Galerinha, e uma brincadeira, na verdade não é nem uma brincadeira, tá? Já caiu o Enem, né? Se você pegar, por exemplo, provas de vestibulares antigos, já caiu. Está relacionado, por exemplo, à cor que eu vou enxergar uma determinada bandeira quando eu iluminar essa bandeira com uma determinada cor, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho a bandeira do Brasil, tá? A bandeira do Brasil ela é constituída da cor verde, amarelo, azul e branco, beleza? Isso significa dizer que se eu jogar uma luz branca na bandeira do Brasil,
o que vai acontecer? Onde é verde, vai ficar verde. Onde é amarelo, vai ficar amarelo. Onde é azul, vai ficar azul. E onde é branco, vai ficar branco. Por que ela vai ficar com as cores tradicionais? Porque eu vou jogar uma luz branca que é constituída de todas as cores que compõem o espectro eletromagnético. Então, ou seja, onde é verde na bandeira do Brasil é verde porque ele vai refletir somente a cor verde. Onde é amarelo vai ficar amarelo porque ele vai refletir somente a cor amarela. Onde é azul porque ele vai refletir somente a cor azul. E onde é branco é porque ele vai refletir todas as cores. Beleza? Agora a questão é, se eu pegar essa mesma bandeira do Brasil, que quando iluminado com a cor branca, com a luz branca, ela fica com as cores tradicionais, se eu jogar, por exemplo, nessa bandeira uma luz vermelha, que cor que essa bandeira do Brasil vai ficar? Eu vou jogar uma luz monocromática vermelha nessa bandeira do Brasil. Aí a pergunta é, que cor que essa bandeira do Brasil vai ficar? Pensa aí e me conta. Galerinha aí, pensaram na resposta? Então, quem respondeu que onde é verde vai ficar preto, onde é azul vai ficar preto e onde é amarelo e branco vai ficar vermelho, acertou. Aí agora a grande questão é, por que onde é verde fica preto e onde é azul fica preto? Isso acontece por causa daquilo que eu falei com vocês. A cor que nós enxergamos corresponde à cor que é refletida. Então, ou seja, se eu jogo uma luz vermelha na cor verde, eu não tenho a cor verde para ser refletida. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai ser absorvida, certo? Se ela é absorvida, eu crio uma região com ausência de cor. Então, ela fica o quê? Ela fica preta. Beleza? Então, a mesma coisa acontece quando eu tenho a cor azul. Quando eu jogo a luz vermelha no azul, dentro dessa luz vermelha, eu não tenho quem? O azul. Então, a luz vermelha é absorvida e, como consequência, eu crio uma região com ausência de cor e ela fica preta. Tá? Então, onde é verde, vai ficar preto. E onde é azul, vai ficar preto. Porque essa luz vermelha ela vai ser o quê? Absorvida. Beleza? O que não acontece, galerinha, quando eu jogo, por exemplo, essa luz vermelha na cor amarela. Por que onde é amarelo vai ficar vermelho? Presta atenção no que eu vou falar. Para mim formar o amarelo, para a gente poder formar o amarelo, eu posso formar o amarelo pela junção de duas cores. Quais são essas duas cores? As duas cores que eu preciso para formar o amarelo é a cor vermelha e a cor verde. Beleza? Então, ou seja, se eu jogar, por exemplo, a luz vermelha na parte amarela da bandeira do Brasil, a parte amarela ela vai ficar o quê? Vermelha. Por que ela fica vermelha? Porque dentro da cor amarela eu tenho a cor vermelha. Certo? Beleza? Então, como eu tenho a cor vermelha dentro do amarelo, onde é amarelo vai ficar o quê? Vermelho. Ou seja, ele vai refletir a parcela da cor que ele tem. A mesma coisa aconteceria se eu jogasse, por exemplo, uma luz verde. Nessa parte amarela ficaria que cor? Ficaria verde. Porque dentro da cor amarela eu tenho a parte o quê? Verde. Lembra de uma coisa, se eu juntar o vermelho com o verde, eu formo o amarelo. Então quer dizer que se eu jogar uma luz azul na parte amarela, ela vai ficar que cor? Preta. Se eu jogar uma luz azul na parte azul, vai ficar que cor? Azul. Se eu jogar uma luz vermelha na parte amarela, ela vai ficar que cor? Vermelha. Porque dentro do amarelo eu tenho o vermelho. Se eu jogar essa luz vermelha no azul, que cor que ele vai ficar? Preto. Porque dentro do azul eu não tenho preto. Beleza? E isso é claramente demonstrado aonde? Nessa parte branca. Por que a parte branca fica vermelho? Porque dentro do branco eu tenho todas as cores que compõem o espectro eletromagnético, certo? Da luz visível. Então qualquer cor que eu jogar na parte branca, ela vai ficar com a cor que eu jogar. Então se eu jogar um azul, ela vai ficar azul, se eu jogar um amarelo, ela vai ficar amarelo, e assim sucessivamente. Beleza? Galerinha, isso é muito importante que vocês entendam essa questão das cores.
tá? Por quê? Porque o Enem, vestibulares, eles gostam muito de situações desse tipo. Então, ou seja, coloca isso na cabeça de vocês. Primeiro, a cor que eu enxergo corresponde à cor que está sendo refletida. Beleza? Então, ou seja, dependendo da cor que eu iluminar um objeto, ele pode ficar preto, pode ficar da cor que o objeto realmente é, ou pode ser que esse objeto adquira a cor que eu joguei. Beleza? Isso aqui, a mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, a luz amarela. Se eu jogar uma luz amarela, por exemplo, nessa bandeira do Brasil, que cor que ela vai ficar? Se eu jogar, por exemplo, uma luz amarela na bandeira do Brasil, como que ela vai ficar? Onde é verde vai ficar preto, porque vai ser absorvido. Onde é azul vai ficar azul, porque vai ser absorvido o amarelo. E onde é amarelo na bandeira do Brasil vai ficar que cor? Amarelo. Por que ela vai ficar amarela? Porque ela vai refletir a cor amarela. E onde é branco na bandeira do Brasil vai ficar que cor? Vai ficar amarelo. Porque ele vai refletir a cor amarela que tem dentro da cor branca. Beleza? Então isso tem que estar claro para vocês. A cor que eu estou enxergando corresponde à cor que está sendo refletida. Tá? Então isso a gente tem que levar em consideração. Tá bom? Aí você vira para mim e fala assim, não, mas isso só vale para reflexão? Não, isso vale também para refração. Tá? Na refração vai acontecer a mesma coisa. A cor que eu vou enxergar corresponde, por exemplo, à cor do filtro. Se você pegar, por exemplo, já viu aqueles óculos amarelo, vermelho, verde? E quando você olha através desse óculos, as coisas ficam amarelas, ficam verdes, assim, sucessivamente, de maneira geral. Isso é por quê? Porque o filtro amarelo, vermelho, ele deixa passar somente aquela cor que eu estou estudando. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego um óculos com filtro amarelo. Tudo que eu olhar ao meu redor vai ficar que cor? Amarelo. Vai ficar com um tom amarelado. Por que vai ficar com um tom amarelado? Porque a única cor que ele está deixando passar é a cor amarela. Ah, mas o que acontece com as outras cores? É absorvido pela superfície. Se você pegar um filtro vermelho, um óculos vermelho e colocar, você vai enxergar tudo vermelho. Por que você enxerga vermelho? Porque a única cor que ele deixa passar é a cor vermelha. Então, todas as outras cores é absorvida. Então, a cor que nós enxergamos, ela corresponde à cor que é refletida ou que é refratada, no caso do fenômeno da refração. Belezinha?